E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com solteiros de plantão e quero compartilhar também um pouquinho do encontro amoroso que eu tive recentemente e alguns insights que eu tive desse encontro, algumas dicas aí pra vocês. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas eu tô solteira há 7 anos, né? Eu me separei do pai do meu filho quando o meu filho nasceu. E aí comecei a ir pra igreja, e lá eu entendi muitas coisas, entendi os princípios de me guardar. E fiz um propósito com Deus, que eu ia me guardar até o casamento. Então, tô nesse processo aí de solteirice, de solitude, né? Conhecendo pessoas. E depois de muitos anos fechada, agora que eu tô me abrindo para conhecer novas pessoas, para tentar me envolver novamente. E aí, recentemente, um rapaz da minha igreja se interessou por mim e eu achei muito legal, assim, tudo que a gente, os processos que a gente viveu e trouxe aqui para vocês. Né, esse rapaz, ele se interessou por mim, mas em nenhum momento ele veio conversar comigo ou veio me chamar nas redes sociais. Ele não teve esse primeiro contato comigo. Então, ele se interessou, perguntou para uma amiga sobre mim, a amiga veio sondar, perguntando se eu estava com alguém, se eu estava orando com alguém e tal. E aí, eu falei para ela que se ele tivesse interessado mesmo, era para ele conversar com o meu líder primeiro, né? Porque na igreja é assim, a pessoa que está interessada, ele conversa com o líder, né? E o líder dá algumas orientações sobre a pessoa para depois a gente se encontrar. E aí eu achei que ele não ia, tal, né? E um belo dia eu tava na igreja e ele tava lá, conversando com o meu líder. E aí meu líder veio falar comigo, Jana, fulano se interessou por você e tal, falou que quer conversar, quer te conhecer e tal, o que você acha? E aí eu falei, eu tô aberta aí pra conhecer as pessoas, né? A gente que é solteiro, a gente se fecha, a gente, né, não fica nessa de não querer conhecer ninguém, mas precisamos estar aberto para conhecer pessoas, né? Senão a gente não consegue se envolver com ninguém. E aí eu falei pra ele, tô aberta para conhecer. Se ele quiser me conhecer, estamos aí. E aí, depois de um tempo, passaram o meu contato para ele, a gente começou a conversar e aí a gente saiu para se conhecer. Saímos para almoçar, né? E para se conhecer. E aí eu vou contar no próximo vídeo, tá? Como que foi os detalhes desse encontro. Bom, vídeo 2, então, contando como foi o meu encontro amoroso e detalhes de tudo que aconteceu. Bom, recapitulando, o rapaz se interessou por mim, né? Então, ele falou com o meu líder primeiro, antes de falar comigo. Então, já achei um ponto importante, né? Porque nós mulheres sofremos muito, né? Nas redes sociais, principalmente. As pessoas se interessam e aí eles ficam mandando mensagem. E é muito chato, né? É muito chato. E aí eu achei um ponto importante esse dele não falar comigo, não ficar me chamando no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, né? E demonstrar interesse e falar com meu líder. Então, achei uma postura top. Meninos, fica a dica aí pra vocês. Antes de falar com a varoa, vai falar com o líder, né? Demonstre interesse pra depois começar a puxar assunto, tá? Porque a gente não gosta que fica chamando, fica elogiando, fica falando um monte de besteira, tá? Então, achei muito legal a postura dele, de ter falado com o meu líder. E aí, já ganhou um ponto, né? E aí, a gente começamos a conversar. Ele me chamou no WhatsApp, passaram meu número pra ele, ele me chamou no WhatsApp, a gente começou a conversar, né? Trocar ideias e tal. E aí, ele me convidou pra ir almoçar com ele. Falei, vamos almoçar junto, vamos conversar, pra ver se as ideias batem. E aí, eu topei. A gente foi almoçar juntos, né? Ele me levou no Outback, era um lugar que eu queria ir, nunca tinha ido, foi muito legal, já ganhou outro ponto. E aí lá a gente ficou 5 horas conversando. Eu sou uma pessoa que eu converso muito, eu falo muito de diversos assuntos, então tinha muita coisa para contar e ele também. Então a gente ficou 5 horas lá comendo e conversando e foi muito legal. Eu vou contar o restante no próximo vídeo. Bom, vídeo 3, contando como foi o meu encontro, então, com um rapaz que estava interessado por mim. Então, ele me chamou, né, pra gente ir no Outback, eu fui com ele veio me buscar tudo em casa e a gente foi. Conversamos muito, ficamos 5 horas conversando e comendo lá, e foi um momento muito legal,
Foi um encontro muito maduro, ele é um homem já maduro, né? Ele veio de um relacionamento, de um casamento muito longo, de muitos anos, e aí se separou. Ele já tem filhas também, já adultas. Então, foi um encontro, assim, muito maduro. A gente conversou bastante, ele contou a história dele, eu contei a minha história também. A gente percebeu ali na conversa que tinha muitos pontos em comuns, mas alguns pontos também não conversaram ali. Mas eu achei muito legal, né? Toda a postura dele de respeito, de honra, sabe? Em nenhum momento ele quis nada demais, a gente conversou como amigos mesmo para se conhecer. Então achei muito legal, muito válido, né? Até conversei com ele sobre esse vídeo e tudo, que eu ia contar, né, para as pessoas como que foi. Infelizmente não deu certo, a gente viu que tinha muitas coisas que não batia, muitos propósitos que não eram, não ia fazer sentido para nós. Ele estava no momento da vida dele, eu estou em outra, ele está em busca de uma coisa, eu estou em busca de outra, mas o encontro foi muito legal, muito respeitoso e, assim, muito maduro também. Então, foi o primeiro encontro, assim, que eu tive que me marcou, né? Eu admiro ele como pessoa, a gente é amigo, mas não rolou nada demais. Por isso, porque a gente conversou muito e a gente viu que tinha muitas coisas que eram, sim, legais, mas muitas coisas que eram muito diferentes, sabe? Então, acho muito importante, eu fiz esse vídeo mais para contar para vocês o quanto que é importante a gente conhecer as pessoas, a gente conversar. Porque a gente fica nessa ânsia de encontrar alguém e tal, de se apaixonar. Mas a proposta do namoro cristão é diferente. A gente primeiro conhece a pessoa, conhece o caráter, tenta descobrir ali os propósitos, né, para ver se tá alinhado com o seu, antes de sair beijando, namorando e fazendo outras coisas. Porque quando a gente beija ou se envolve, a gente acaba ficando apaixonado, né? A gente se envolve muito sentimentalmente, a gente não consegue enxergar as coisas que são importantes. Então, no relacionamento cristão é importante conhecer primeiro a pessoa, importante conhecer primeiro o caráter antes de outras. Então, assim, para finalizar esse vídeo desse encontro que me marcou muito, eu levei muitas lições e carrego muitas lições dessa experiência. Queria falar para você que é solteiro, que é cristão, que tá esperando, né, que tá nesse tempo de espera. É importante a gente esperar, mas agir, né? Conhecer as pessoas, se abrir para conhecer, se conhecer também, porque eu falei no encontro que era muito importante nesses anos todos que eu tô de solitude, de espera, eu aprendi a cultivar, né, a minha presença, a solitude mesmo, de saber me valorizar, de saber reconhecer os que eu gosto, que eu não gosto, sabe? Então, é muito importante a gente primeiro se conhecer, saber quem nós somos, quais são os nossos objetivos para o futuro, que isso esteja bem claro, porque na hora da conversa você já estabelece o que você deseja e fica muito mais claro para a pessoa saber se você é compatível com ele ou não, se vão dar certo ou não. Então, é muito importante a gente ter esse processo. Eu entendo que o processo de solitude que a gente vive é um processo de se conhecer, né, de amadurecer. E também não exigir do outro que a gente não é capaz de dar, né? A gente tem muito de querer que o outro seja perfeito, que faça e aconteça. Mas e nós? O que nós estamos dispostos a dar? Porque o relacionamento é muito de doar, né? A gente abre mão do nossa vontade, da nossa solteirice, porque o solteiro é ser inteiro. Então, quando você é solteiro, você está inteiro. Mas quando você começa a namorar e quer um relacionamento com alguém, você deixa de ser inteiro para abrir mão da sua individualidade e fazer algo pelo outro, né? Então, dessa experiência eu aprendi muito, levei muitas lições, admiro muito o rapaz lá que se interessou por mim, mas infelizmente não deu certo, né? Muitas coisas que a gente conversou lá não bateram, então deixei ele livre para encontrar outra pessoa que seja do perfil dele. Da mesma forma ele fez comigo também. Então foi um encontro muito lindo, muito maduro, muito respeitoso,
gostei demais e estou aí, né, no meu processo em busca de encontrar alguém que possa conciliar com o meu propósito, que possa, né, vir agregar também. A gente tem muito disso, mas esquece de que a pessoa que vier para a gente se relacionar tem que ser uma pessoa que venha agregar, né? Vem agregar. A gente já é feliz sozinho e a gente vai compartilhar essa felicidade com alguém, né? E os sonhos, os propósitos. Então, se você ainda tá solteiro e tá nessa busca, eu espero que essas dicas tenham te ajudado aí. E para finalizar esse vídeo, que já ficou muito longo, né? Já até perdi a conta de quantos que eu já fiz, mas achei uma coisa importante de falar também. Se você se interessou por alguém, e você, homem, se interessou por alguém, é importante, sim, respeitar, honrar aquela pessoa, tá? E não pular os processos. E você que é mulher também, não crie muita expectativa, né? Se coloque à disposição para conhecer alguém também, mas saiba o que você quer, seja determinada. É algo que ele falou muito para mim. Ele falou que me admirava por isso, porque eu sei o que eu quero, eu sou madura e que eu deixei bem claro as coisas desde o início. Então, mulheres, sejam claras, deixem as coisas já muito claras desde o início e saiba o que você quer. Saiba o que você quer pra você, tá? E não atropele os processos, tá? Conheça a primeira pessoa, faça uma amizade sincera, porque além da pessoa, né, futuramente ser o seu esposo, o seu namorado, né, a pessoa tem que ser seu amigo também, porque é a pessoa que você vai compartilhar o seu dia a dia, né? Os solteiros, eles se iludem muito, né? A pessoa que nunca casou, nunca teve um relacionamento, eles se iludem muito. Eu nunca casei, mas eu morei junto por muitos anos com o pai do meu filho. E eu sei que não é um mar de rosas, que não é aquele conto de fadas, mas que precisa cada dia que as pessoas, os dois, precisam se doar, né? Se doar e abrir mão de muitas coisas para aquilo dê certo. Então, você que ainda não teve essa experiência, é importante saber que não é um mar de rosas, mas que você vai lutar todos os dias para que aquilo dê certo, né? Então, fica essas dicas aí para vocês, espero ter ajudado de alguma forma, compartilhado aqui o que eu vivi. Para mim, eu levei muitas lições desse encontro, dessa experiência, espero ter muitos outros aí ainda, e que cada um de vocês também que estejam nesse processo possam viver o processo, possam curtir cada fase, sabe? Que todos os processos são importantes, né? Processo de solitude, processo de solteirice, o processo de conhecer alguém e de orar com alguém também, que é importante, né? Que é o momento que você, né, para um pouco seus desejos, suas vontades para conhecer aquela pessoa, né? Para conhecer profundamente a pessoa. Porque normalmente quando a gente está no mundo, a gente primeiro beija, abraça, faz tudo e depois vai conhecer o caráter. Mas na igreja não, na igreja a gente precisa conhecer primeiro o caráter, conhecer primeiro quem é a pessoa, para depois se envolver com ela, tá? Então fica essas dicas aí, um grande beijo para vocês e até a próxima.